Se você acompanhou o divórcio da Lara Nesteruk, você vai entender a mensagem desse vídeo. E se você não acompanhou, eu vou explicar quem é a Lara pra você. A Lara é uma influenciadora muito famosa e há 5 anos, mais ou menos, ela se relacionou com uma pessoa e durante esse relacionamento ela defendia com unhas e dentes 2 filosofias muito fortes sobre relacionamento. A primeira delas é que sair não é uma opção. Ou seja, quando você está casado com alguém, essa filosofia ela falava em relação ao casamento, quando você está casado com alguém, sair deste casamento não é uma opção. E o que a Lara alegava quando ela defendia essa filosofia de que sair não é uma opção? Ela alegava que o casamento tem um propósito de trazer segurança para os indivíduos que estão ali naquele relacionamento. Então, a mulher e o homem, eles têm um pouco mais de liberdade de errar, porque eles sabem que o outro não vai sair correndo a qualquer erro. E ao mesmo tempo, quando um dos dois erra com o outro, esta outra pessoa pode ficar um pouco mais segura, porque já que os dois sabem que eles estão presos ali naquele relacionamento, quem errou vai se esforçar para melhorar, vai se esforçar para crescer. E outra filosofia muito forte que a Lara sempre defendeu é que tudo que entra financeiramente falando dentro do relacionamento, eu acredito que até não financeiramente, é dos dois, não importa por qual mão entre. Isso faz com que ambos fiquem confortáveis no estilo de vida que o que ganha mais pode proporcionar para os dois. Porque às vezes tem um contraste tão grande de renda que o que ganha menos não se sentiria confortável, porque ele não pode gastar tudo aquilo que o que ganha mais pode proporcionar, e aquele que ganha mais, ele também não se sentiria confortável se o outro não estivesse gastando, porque ele pode ter um estilo de vida maior, melhor. Hoje deve estar fazendo 2 ou 3 meses que a Lara se separou. E a gente acompanha todo o processo de separação dela nas redes sociais, porque ela compartilhou tudo, ela expôs muitas informações e ela falou todos os motivos pelos quais a separação aconteceu, sem tentar preservar a imagem de ninguém, nem dela mesma. E eu acredito que ela ter feito isso foi um ato muito corajoso, que geralmente quando a gente observa uma separação nas redes sociais, as pessoas elas não querem expor a sua vida, que também não estão erradas de fazer isso, mas elas não querendo expor as suas vidas, é difícil de aprender ali com elas o que deu errado naquele relacionamento, por que aquele relacionamento não deu certo. E o fato da Lara ter exposto tanto a sua situação pode até trazer alguns ensinamentos pra gente sobre o que deu errado, mas principalmente traz um ensinamento sobre se é certo ou não viver essa filosofia de vida que ela tanto defende. Pra quem acompanha essa influenciadora, no começo ali da separação a gente vê que ela sofreu muito. Ela entrou num desespero inicial, ela tentou implorar pra conversar com esse ex-marido e parecia que não tinha muita conversa. E a gente viu ela sofrendo muito, ela falava ali no dia a dia que estava sendo muito difícil, que estava sendo uma das piores fases da vida dela. Separação, términos, divórcios são geralmente um dos pontos mais difíceis da vida de qualquer pessoa. Porque no nosso cérebro tem uma área que quando alguém nos rejeita ou quando a gente se separa de alguém que tem muita intimidade com a gente, é ativada. E essa é a mesma área que é ativada quando a gente sente dor física. Tanto que, quando você está sofrendo muito de amor, um remédio que funciona para você ter um pouco menos de dor é o Tylenol, que é justamente o remédio que a gente toma para quando a gente está com alguma dorzinha de cabeça, alguma dorzinha no corpo, alguma dorzinha muscular. Ele relaxa a gente. E essa informação eu tô trazendo aqui como uma curiosidade. Eu não quero e não acho que vocês deveriam tomar Tylenol se vocês estiverem passando por um término. Porque quando a gente está passando por todas essas dores do término, essas dores, elas estão criando na gente uma espécie de trauma que vai fazer com que a gente se atraia por parceiros que combinam mais com a gente depois que toda essa dor passar. Então, curiosidade, Tylenol funciona? Funciona. Você deve tomar? Não. Mas o ponto que chama atenção na Lara é exatamente esse. Ela sofreu muito ali naquele começo, mas agora que faz 3 meses que esse término aconteceu, a gente vê que ela tá retomando a vida, que ela tá sorrindo de volta, que ela tá saindo com amigas, ou que ela tá com companhias de amigas em casa, não sei se ela sai ainda, não sei se é o momento, mas a gente vê ela acompanhada de pessoas em casa, e isso demonstra um começo de superação ali do término. Escreve o que eu tô te dizendo. Essa mulher vai superar muito rápido esse antigo relacionamento. E quando ela encontrar uma pessoa nova, ela vai encontrar alguém que sintoniza com ela, que combina com ela muito mais do que o ex-marido combinava. Sem julgar ele, porque ele pode encontrar alguém que combine muito mais com ele também. Mas avaliando as filosofias de relacionamento e como ela viveu este relacionamento. Ela vai se dar muito bem
no próximo. E o motivo principal é, ela está saindo desse relacionamento sem culpa. Você precisa entender isso, porque isso é uma das bases de como viver um bom relacionamento, de como viver um relacionamento saudável. E não tô falando que o dela era saudável, mas ela agia de uma forma saudável ali para o relacionamento. E o motivo principal é, ela sai desse relacionamento sem culpa. Ela não fez nada de errado. Ela se entregou por inteiro. Sabe quando a gente sai de um relacionamento e a gente fica pensando assim, ai, mas se eu tivesse feito X, talvez ele ainda estaria comigo. Ai, eu nunca tive a oportunidade de mostrar essa face da minha personalidade pra essa pessoa. Essa pessoa não me conhece de verdade como eu sou. Essas são as pessoas que saem do relacionamento se sentindo muito culpadas. E aí elas ficam às vezes anos presas naquele antigo relacionamento que já não existe mais, porque elas queriam ter uma nova oportunidade de provar quem elas realmente são. A Lara não tem esse problema, porque ela foi exatamente quem ela realmente era dentro do relacionamento. E ela se entregou por inteiro. Quando você faz a sua parte no relacionamento, caso ele acabe, a sua superação dele vai ser muito mais rápida. Eu já fiquei 4 anos presa em um relacionamento. Eu fiquei 1 ano com uma pessoa e eu fazia várias coisas nesse relacionamento que não estavam sintonizadas com a minha personalidade. Não estavam sintonizadas com as coisas que eu queria demonstrar no relacionamento. Às vezes eu até tinha vontade de ser carinhosa, mas eu me reprimia. Não deixava esse lado meu vir à tona. E por isso, quando este relacionamento terminou, eu me sentia muito culpada. E eu acredito que a outra pessoa também. Quando ele vinha atrás de mim, eu queria ao mesmo tempo dar uma lição nele, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu não tava fazendo exatamente o que eu queria fazer. Se eu queria sair com ele e ele me chamava pra sair, eu não ia por orgulho. Não fazer algo que você tá com vontade de fazer pra dar uma lição na outra pessoa já é um sinal de que você não está se entregando por inteiro. Porque se entregar é ser você mesmo. Você tá com vontade de mandar uma mensagem? Você manda. Você não fica pensando se é certo ou errado mandar a mensagem. Você tá com vontade de ir num lugar e chamar a pessoa pra ir com você? Você chama. Você tá se sentindo muito bem do lado da pessoa e tem vontade de fazer um elogio? Você faz. Parece simples, mas muita gente não vive assim por medo. Às vezes as pessoas têm medo daquele relacionamento terminar. E antecipando o fim do relacionamento, elas não vivem o relacionamento de forma plena. Elas não se entregam 100%. Porque se terminar, elas não vão ser as trouxas da história. Mas às vezes é justamente esse comportamento que faz o relacionamento terminar. Porque a outra pessoa pensa, essa pessoa nunca me elogia, essa pessoa nunca me manda uma mensagem, essa pessoa nunca me chama pra sair, ela não deve gostar o suficiente de mim, eu vou arranjar alguém que goste. E aí quando isso acontece, você, por não ter sido fiel aos seus princípios, à sua personalidade, à sua essência, começa a se culpar. E é aí que surgem aqueles pensamentos, eu podia ter sido melhor, essa pessoa nunca me conheceu de verdade, se eu tivesse feito X, talvez ele estivesse ainda comigo, e talvez até seja verdade. Às vezes se você tivesse feito X, talvez a pessoa ainda estivesse com você. Mas se culpar também não vai adiantar nada, vai te distanciar mais ainda de um próximo relacionamento saudável. Então entenda onde você errou, trabalhe isso para o próximo relacionamento, mas não fique se martirizando, se culpando, se judiando emocionalmente, porque isso não vai resolver nada. E a maioria das pessoas, para começar a acertar no relacionamento, tem que errar. Então que bom que você está passando por esse erro agora, porque você tem a oportunidade de melhorar. Você tem a oportunidade de crescer. Você tem a oportunidade, às vezes, de escolher um parceiro mais parecido com você. Nunca vai ser só sua culpa. Porque, geralmente, quando a gente ainda tá imaturo emocionalmente, de não elogiar, de não se entregar para o relacionamento, a gente vai atrair uma pessoa que também não se entrega. Então, a culpa não é só sua. Mas será que essa entrega tem limites? E sim, tem que ter. Tudo tem limites nessa vida. E pra gente entender esses limites, é interessante entender o regime de casamento. E mais especificamente, o regime da comunhão parcial de bens. Independente do regime que você é realmente casado, porque às vezes você casa com separação para proteger o patrimônio, ou você casa com união por algum outro motivo. Independente do motivo que você é casado em algum regime, pensa na filosofia da comunhão parcial de bens, que é tudo que vocês construírem juntos depois do casamento é de vocês dois. E isso eu quero que você traga não só para as coisas materiais, não só para os bens materiais, mas para tudo na vida. Quando você vai casar no cartório, o pastor do cartório, ele fala assim: o casamento no cartório, ele é feito para vocês defenderem o patrimônio da família, para vocês cuidarem do patrimônio da família. Então, o casamento em si como instituição
geral, é feito para vocês defenderem um patrimônio de vida, eu diria. Coisas materiais entram? Entram. Patrimônio físico, tipo um apartamento, entra. Mas também entra todo o patrimônio que são conhecimentos que vocês estão adquirindo, filosofias de vida, valores, criação de filhos. O casamento é feito para que as duas pessoas protejam tudo isso. E essas duas pessoas começam com isso aqui. E elas têm que fazer um esforço em conjunto para ir adquirindo mais e mais e mais. Mais e mais conhecimento, mais e mais habilidades, mais e mais viver de acordo com os valores que você acredita. Porque às vezes a gente tem valores, mas a gente ainda não consegue viver eles de forma plena. É difícil criar novos hábitos, mas o esforço do casal em conjunto tem que ser para vocês irem crescendo em tudo isso. Mas Marcela, e se eu estiver crescendo muito mais e o meu parceiro não? É aí que tá o limite da sua entrega. Se o teu crescimento começa a te incomodar porque você está começando a destoar do seu parceiro e você vive de acordo com a filosofia da Lara de sair não é uma opção, esse é o momento de você pressionar um pouco o teu parceiro para ele crescer também, para ele vir junto com você. O Ítalo Marcílio é outro influenciador que eu admiro muito e ele é casado há não sei quantos anos, acho que perto de 20, e eles têm 7 filhos juntos. E ele começou a crescer nas redes sociais como influenciador e em um momento ele começou a pedir para a esposa dele também começar a fazer cursos online. Claro que com 7 filhos não deve ser fácil essa tarefa, ela levou um tempo, mas depois de um tempo dele pedindo, ela começou a fazer alguns cursos sobre maternidade online. E eu acredito que esse pedido do Ítalo de faça cursos também é meio que um pedido de vem, me acompanha. E quando o casal consegue sintonizar nessa vibe de um acompanhar o outro, fica mais fácil ter trocas entre eles. Se você está vendendo curso online e a tua esposa também vende, vocês têm muita ideia para trocar, tanto sobre filosofias de vida, coisas que vocês aprendem para conseguir ensinar nesses cursos, quanto sobre a parte técnica, a parte administrativa de tudo isso. Um relacionamento funciona quando as trocas entre os dois parceiros são parecidas. Quando eu dou um pouco de amor e eu recebo um pouco de amor de volta, eu fico me sentindo bem. Se eu dou muito amor e eu não recebo amor nenhum, eu vou me sentir muito mal. Se eu dou muito dinheiro e eu não recebo agradecimento nenhum, eu vou me sentir muito mal. Se eu dou muito conhecimento e parece que eu tô conversando com uma porta, eu vou me sentir muito mal. Então, quando as trocas se diferenciam muito, é aí que os relacionamentos se desequilibram. Isso quer dizer que você tem que ficar contabilizando tudo que você entrega em um relacionamento? De jeito nenhum. Se você fizer isso, você se torna uma pessoa extremamente mesquinha. E aí você vai desgastar o outro emocionalmente a ponto dele se encher o saco de você. Você mede se as trocas estão equilibradas por como você está se sentindo. Se você se sente mal um pouquinho um dia, mas daí já passa, tudo bem, dá pra deixar passar aquilo. Mas, se você começa a constantemente se sentir mal porque você tá crescendo e o outro não tá te acompanhando, é aí que você tem que dar uma parada e ir conversar com a pessoa. Vem por esse caminho, eu te ajudo, eu te ensino, mas vem junto. Para que o outro venha junto, às vezes você pode usar habilidades que são só suas e que o outro não tem para administrar alguma parte ali do relacionamento. Por exemplo, o meu marido ele ganha mais do que eu, mas eu sou muito mais preocupada em guardar dinheiro e investir em ativos para futuramente ter rendas passivas e não ter que me preocupar tanto assim. Até porque a gente quer ter filhos e eu me preocupo até em pagar as contas desses filhos. Para conseguir guardar dinheiro dele, eu solicito um pouco por mês. Amor, me manda tanto esse mês? Você consegue me mandar X esse mês? E aí eu coloco o equivalente ali do valor que eu tô pedindo pra ele e a gente vai guardando um pouquinho a cada mês. Com esta minha habilidade, a gente conseguiu guardar dinheiro para organizar o nosso casamento e a gente vai conseguir guardar dinheiro para comprar ativos e ir crescendo financeiramente. Mas ele tem outras habilidades que eu não tenho. Por exemplo, ele é muito mais organizado e detalhista. Então, ele me solicita que eu seja mais organizada em algumas áreas. Amor, você pode arrumar isso aqui? Porque eu sou uma pessoa de muita boa vontade. Eu tenho boa vontade quando as pessoas me pedem pra fazer coisas. Às vezes eu não faço porque eu sou distraída, porque eu não percebi que eu deixei alguma coisa ali jogada na mesa. Então, ele está atento a isso e ele me puxa para que eu faça. Então, a nossa organização dentro de casa também fica mais
mais equilibrada. Você vê que nisso a gente tem habilidades diferentes, cada um tá usando as suas habilidades para puxar o outro um pouco, mas a gente faz o outro agir conforme as nossas habilidades. Então, se eu guardo o dinheiro e eu peço para ele um dinheiro para eu guardar, eu tô tirando o dinheiro dele, tô meio que obrigando ele a guardar também. Mas a gente pode trocar no relacionamento de formas que cada um vai fazer uma coisa diferente. Por exemplo, o meu marido ama cozinhar e eu já não gosto e nem sei cozinhar tanto assim. Então, quando ele cozinha, eu lavo a louça, já que ele tá fazendo o trabalho de cozinhar e eu não tô a fim de aprender. Até tô agora, né? Mas ainda vai levar um tempo pra eu aprender. Ele faz X e eu faço Y pra compensar. São atividades diferentes, mas que equilibram ali também aquela troca momentânea. Que nem eu falei, se você ficar contabilizando tudo, às vezes você faz um pouquinho a mais e você não se sente mal por isso. Então, deixa rolar, deixa esse pouquinho a mais. Se você ficar contabilizando tudo, você já parte do princípio que esse relacionamento vai terminar, que ele precisa dar exatamente igual, senão não vai dar certo, e aí o seu relacionamento vai ficar ruim. Então, em algumas coisas, independente de como o outro seja, você não se economiza. E isso que é se entregar, que nem a Lara fez no relacionamento dela. Se você fizer isso, você nunca vai sair com culpa de um relacionamento. E aonde que você não se economiza? Não se economize em elogios. Elogie a pessoa que está próxima a você. Fale palavras doces. Fale palavras que elevem o ego da pessoa. Isso não vai fazer ela ficar se achando, porque o ser humano, ele é inseguro por natureza. Qualquer coisinha que saia um pouco da nossa rotina, que saia um pouco do nosso lugar comum, já faz a gente ficar com medo. Elogia, não se economize em carinho. Entrega carinho à vontade. Se o outro não te dá carinho igual, ele pode ser mais travado do que você, mais fechado do que você, mais medroso do que você. Você não vai ser uma pessoa pior em nada por entregar carinho. Não se economiza em servir. Se você quiser ficar, não, mas eu não vou fazer isso porque ele também não fez isso. Às vezes ele estava cansado no dia que ele não fez aquilo. E ver você fazendo vai mostrar pra ele quanto que é importante ele fazer também. Se ele for uma pessoa saudável, ele vai começar a fazer também. Não se economize em amor. Amar é aceitar o outro como ele é. E todos temos defeitos. Claro que eu não tô falando pra você aceitar atrocidades, por exemplo, traição, por exemplo, violência, por exemplo, agressão com palavras. Não tem como aceitar essas coisas e se sentir bem. Mas eu tô falando pra você aceitar os hobbies e os sonhos da pessoa que tá com você, sem achar que esses sonhos vão te impedir de você ter os seus. A não ser que sejam coisas que brigam muito. E aí você tem que cogitar se realmente essa é a pessoa pra você. E na atenção, você vai ter que se equilibrar. Você vai se entregar em atenção, mas você tem que entregar tanta atenção para a pessoa que você ama, quanto você tem que entregar para você. Amar ao outro como a si mesmo. Siga essa filosofia em relação à atenção. Dê atenção a outra pessoa, mas não dê o suficiente a ponto de se atropelar. No começo da nossa vida amorosa, a gente gosta de ser espertinho. A gente gosta, às vezes, até de passar o outro um pouquinho para trás, dar uma enganadinha, assim, só para provar pra gente mesmo que a gente é inteligente, que a gente é sagaz, que a gente é esperto o suficiente. Tipo um malandrinho, assim, sabe? Isso é divertido pra adolescente, mas isso não é nada saudável para um relacionamento. Isso é coisa de quem não se entrega. Porque se você quer ser espertinho, você tá jogando com a outra pessoa, né? É uma brincadeira pra você o relacionamento, não é alguma coisa séria. E é muito difícil amar tentando fazer o outro de bobo, mesmo que você só faça isso pra não ser passado pra trás. Então, se você é dessas pessoas que faz isso, você não precisa nem se perguntar por que você ainda tá sozinho. Se entrega e você vai sofrer muito menos se o relacionamento acabar. E se este relacionamento acabar, entenda uma coisa, ele foi um treinamento pra você desenvolver o seu caráter para uma pessoa que vai estar mais apta e mais parecida com você e com a sua essência. E se você quer uma pessoa honesta, se você quer uma pessoa que saiba amar, se você quer uma pessoa que se entregue para você, você precisa ser essa pessoa primeiro. Um beijo e até o próximo vídeo.